Hoje nós vamos falar sobre o primeiro grupo de funções inorgânicas, tá? Os ácidos, ok? A gente vai falar da primeira parte, inclusive, porque essa parte do conteúdo é bem extensa, tá? A gente vai falar sobre uma das partes mais importantes, para vocês também fazerem as atividades que eu propus para a sexta, ok? Qualquer dúvida durante a semana, pode me procurar via Gmail, via Google Sala de Aula, ok? Bom, ácidos, né? Antes da gente falar um pouco sobre os ácidos, vamos relembrar aí o que a gente trabalhou na semana anterior, tá? Que é a parte de dissociação iônica e ionização, ok? A dissociação iônica vai acontecer com que grupo de substâncias? Né? Com as substâncias iônicas. Vamos lembrar o que é a substância iônica? É aquela onde eu tenho um metal ligado a um não metal, ok? Exemplo, o NaCl, sal de cozinha. Quando o sal de cozinha é colocado em água, por exemplo, ou quando ele é fundido, ou seja, quando ele passa pelo estado de fusão, pelo ponto de fusão, né, se converte em líquido, eu tenho a formação dos cátions e ânions, né, dos íons. O Na+ é o cátion, metal, né, e o Cl- o ânion, o não metal, ok? Se essa substância é colocada em água, o que a gente observa? O átomo, o cátion e o ânion, né, eles começam a ser circundados, arrodeados, vamos dizer assim, pelas moléculas de água, tá? No caso do ânion, nesse caso aqui o Cl-, a parte positiva das moléculas de água, que é o átomo de hidrogênio, vai começar a se organizar na superfície, né, ao redor desse ânion. E no caso do cátion, né, que é o Na+ aqui, a parte positiva, né, nós temos os átomos de oxigênio fazendo esse mesmo trabalho, né? Porque o oxigênio ele tem uma densidade de carga negativa, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, tá? Bom, essa organização é muito importante para a gente entender como ocorre a circulação da corrente elétrica num sistema desse tipo, né? Se eu tenho uma substância iônica que é solúvel em água, que é o caso do sal de cozinha, né? Quando o sal de cozinha é colocado em água, ocorre essa formação do cátion e do ânion, né? E eu tenho a existência, a presença de elétrons livres, que vão fazer com que a corrente elétrica transite por esse sistema, por essa solução, né? Se eu tenho uma substância que não se dissolve em água, por exemplo, a terra, vamos pegar isso como exemplo, o número de íons que eu tenho, a solubilidade desses íons é muito baixa, você não tem condutividade elétrica, né? Existem diversas outras substâncias, outros sais, que também são pouco solúveis em água, tá? Mas esse não é o nosso foco. E também, essa mesma condutividade elétrica, ela vai acontecer quando esse sal for fundido, como eu havia dito. A fusão do sal é quando ele passa do estado sólido para o estado líquido, somente o sal. Então, esse sal, essa substância se transforma num líquido, ok? Bom, o que é mais importante para a gente é a dissolução dessa substância em água, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre os ácidos, né? Quando um ácido é colocado em água, um ácido é uma substância molecular, né? Um exemplo de um ácido mais comum de todos, o HCl. Vamos só entender como que acontece. Quando eu coloco, a gente falou sobre isso semana passada, inclusive quem não assistiu a minha aula de semana passada, o link da aula está no YouTube, tá? Vocês precisam assistir a aula, gente, porque essa aula a gente depende dessa aula anterior para a gente poder falar desse assunto que a gente está tratando hoje e a gente vai tratar nas próximas aulas. O link está no YouTube, está na sala de vocês. Por favor, assistam, larga de preguiça, seus safadinhos. Bom, quando o ácido clorídrico é colocado em água, a molécula do HCl se quebra. Aí eu tenho a formação do H+, que é o cátion H+, e também a formação do Cl-, certo? Todo ácido, quando é colocado em água, vou colocar aqui, por exemplo, o HCN, que é o ácido cianídrico. Esse HCN aqui está presente, por exemplo, na folha da mandioca, né? O ácido cianídrico, ele forma o H+ e o Cn-. Toda vez que eu coloco um ácido em água, acontece isso, certo? O átomo de hidrogênio ele se desloca, ele sai da molécula. Por quê?
Porque ele é atraído pelas moléculas de água. Assim como acontecia aqui, né, no sal de cozinha, né, que a gente citava. Bom, quando o HCl é colocado em água, então, a molécula de água vai atrair uma parte dessa molécula ácida. Qual parte? O hidrogênio. Por que o hidrogênio? Porque o hidrogênio ele é eletropositivo em relação ao cloro, que é eletronegativo, né? Esse átomo de hidrogênio, esse cátion de hidrogênio, ele vai ser atraído pela molécula de água, assim como está representado aqui na segunda etapa, e ele vai formar essa estrutura aqui, ó, tá? Que é o H3O+, ok? Esse H3O+, é o que a gente vai chamar de água protonada ou íon hidrônio, ok? Esse íon hidrônio, ele possui um átomo de hidrogênio a mais, e esse hidrogênio não tem elétron, porque o elétron dele ficou com quem? Com o cloro, tá? Lembra a gente falar de ligação iônica? Vocês estão falando sobre isso também com o professor Alexandre, ligação iônica, ligação covalente, tá? Então, quando um ácido desse tipo é dissolvido em água, eu tenho a formação do H3O+, e do ânion Cl-, ok? De forma reduzida, aquela equação que eu havia feito lá, o HCl, então, dissolvido em água, sofre ionização, forma o H+, e o Cl-, ok? Bom, se eu coloco uma substância ácida em água, eu vou passar para essa parte aqui desse fluxograma, tá? Essa substância vai sofrer ionização. Quando uma substância ácida é colocada em água, ela consegue fazer com que a lâmpada acenda. Lembra daqueles vídeos que a gente viu na última aula lá, da lâmpada acendendo com a ação, com a presença de algumas substâncias dissolvidas em água, né? Quando o ácido é muito forte, que é o caso do ácido clorídrico, do ácido sulfúrico, do ácido nítrico, a lâmpada vai acender e ela vai emitir muita luz, né? Isso por quê? Como eu tenho muitos elétrons disponíveis nesses ácidos fortes, a condutividade elétrica vai ser muito alta, entendeu? Então, a quantidade de energia que vai poder passar, a quantidade de elétrons que vai passar é muito alta também, fazendo com que a lâmpada tenha esse acendimento tão alto. Quando os ácidos são mais fracos, o que vai acontecer com a lâmpada? Ela vai acender menos. Ela vai acender com a potência elétrica menor, porque a quantidade de elétrons nessas soluções é menor. Lembra que quando, por exemplo, eu coloco açúcar em água, o açúcar é uma substância apolar, né? O óleo também acontece a mesma coisa. Essas substâncias não fazem essas lâmpadas, ou a lâmpada, acender, né? Por quê? Porque eu não tenho elétrons livres. Eu só tenho a condutividade elétrica quando eu tiver elétrons livres, beleza? Bom, no nosso cotidiano, onde a gente observa ácido, praticamente todos os líquidos que a gente consome, bebidas, alguns alimentos cítricos, os alimentos que têm água, pensa melancia, abacaxi, enfim, essas frutas de forma geral, as frutas que têm água, elas são cítricas, que é o caso do limão, da laranja, né? A uva. Qual é o sabor característico dessa substância? Sabor azedo, né? Além dessas, a gente pode citar o vinagre, né? Os refrigerantes, bebidas alcoólicas, todas elas têm caráter ácido, tá? O café, o leite é ácido, tá? A urina, a nossa urina, a saliva tem um pH, ou um caráter ácido fraco, mas ela também é ácida, tá? E a gente pode citar também o suco gástrico, né? O que é o suco gástrico? É aquela substância que é expelida pelo nosso pâncreas lá no estômago e nos auxilia na digestão dos alimentos, né? A digestão ela vai acontecer por meio desse suco gástrico que é formado pelo HCl, aquele ácido que a gente citava anteriormente, tá? Bom, existem algumas teorias que a gente tem que analisar para a gente entender de fato o que acontece, né, numa substância ácida, tá? Como eu havia citado lá naquela tabelinha, naquele esquema que a gente fazia, né? Aqui o que a gente percebe de comum, vou colocar mais um aqui. O que a gente pode perceber em comum aqui, vou colocar o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Quando o ácido sulfúrico é colocado em água, ele vai liberar íons H+, né? Se um dos dois Hs
for ionizado, vai ficar desse tipo, H+, e o HSO4-. Se os dois hidrogênios sofrerem ionização, eu vou ter o 2H+, que são os dois átomos de hidrogênio que saíram, né? E o SO4, 2-, né? Que é o ânion desse ácido, tá? Assim como o CN é o ânion desse ácido, como o Cl é o ânion desse ácido, tá? Lembra que CN não é um elemento, tá? É carbono e nitrogênio, pelo amor de Deus. Bom, o que a gente tem em comum com esses ácidos aqui? O que vocês percebem em comum aí, em todas as substâncias? Todos esses ácidos aqui, como a minha querida Nicole me informou aqui, me lembrou, todos eles têm como cátion, um cátion único, que é quem? O H+. Quem percebeu isso primeiro foi o Arrhenius. O Arrhenius, ele traz para a gente como teoria o seguinte, como definição. Ácido é uma substância que, quando colocada em água, sofre ionização e produz o cátion H+. Tá? Lembra que esse H+, quando ele interage com outras moléculas de água, ele forma um H3O+, tá? Isso que eu já coloquei direto, que é o íon hidrônio, ok? Toda substância ácida, então, tem como caráter o H+, o cátion H+. O único cátion que é formado nos ácidos é o cátion H+, ok? Isso é importante porque como é que eu poderia separar substâncias ácidas de básicas, por exemplo? Nas próximas semanas a gente vai falar sobre as bases, né? Como é que eu caracterizaria e diferenciaria um ácido de uma base? Por meio do tipo de íon formado, ok? No caso dos ácidos, sempre eu vou ter o íon H+, o cátion H+. Aí o ânion, não me interessa. O que interessa para a gente é saber que o cátion dessa substância é o H+. Se o cátion é H+, a minha substância é ácida, ok? Outras duas teorias muito importantes da gente citar é a teoria de Bronsted-Lowry e a teoria de Lewis, ok? As duas teorias são muito semelhantes. E não é que uma teoria está certa, outra teoria está errada. Elas se completam, tá? A de Arrhenius foi a primeira teoria de ácido, ok? Ela é a que a gente vai utilizar, tanto na nomenclatura quanto no entendimento das características da classificação dos ácidos. Mas a teoria de Bronsted-Lowry e de Lewis, elas são bem interessantes da gente comentar também. A teoria de Bronsted-Lowry fala o seguinte: ácido é a espécie química que doa prótons. Já uma base recebe prótons. Lembra que eu falei lá no início que quando o HCl, a molécula se rompia, o H+, ele não tinha elétrons, porque o elétron dele ficou com o cloro? Isso é importante aqui, para a gente poder compreender. A reação do ácido cianídrico com água aqui de novo. O ácido cianídrico é o HCN. Quando ocorre a ruptura dessa ligação entre o H e o CN aqui, para onde vai esse H? Ele se liga à molécula de água, certo? E eu tenho a formação do CN- e do H3O+, ok? Bom, na reação direta, que é essa reação onde o HCN reage com a água e forma esses produtos, o HCN ele vai ser o meu ácido. Por que ele é o ácido? Pois é, Moisés. O Moisés falou o seguinte aqui. Bom, a reação direta aqui, entre o HCN e a água, forma o CN- e o H3O+. O H+, ele foi para onde? Para o H2O. Quem, então, doou o próton? O HCN. Então, nesse caso, o HCN é o ácido, certo? E a minha base vai ser a água. Por quê? Porque ela recebeu esse próton, ok? Que é o H+. Na reação inversa, ou seja, onde o produto é o reagente é o produto, né? Os meus reagentes são o CN- e o H3O+. Quem é que vai doar o próton? Vai ser o H3O+. Ele vai perder o H+ para o CN-. Então, quem recebe esse próton, a base,
é o CN-, ok? Então, o H3O+, ele vai agir como ácido e o CN- vai agir como base, pois ele que vai receber esse H+. Quando essa reação dessa parte aqui acontece, eu tenho a formação novamente do HCN e do H2O, ok? A reação entre o HCN e entre o CN- e o H3O+, na reação inversa, né, é a reação que vai produzir o HCN e o H2O, tá? Bom, a próxima teoria é a teoria de Lewis. Na teoria de Lewis, nós temos o seguinte: um ácido, ele é um receptor de um par de elétrons, certo? Lembra que na de Bronsted-Lowry, o ácido era quem perdia prótons. Aqui o ácido faz o quê? Recebe elétrons. Bom, e a base de Lewis é uma doadora de elétrons. Lá na teoria de Bronsted-Lowry, o que era a base? Ela era receptora de quê? De prótons. Por isso que eu falei que essas duas teorias, elas se encontram, elas se associam, ok? Olha o exemplo. Eu tenho uma reação aqui do NH3, que é a amônia, com a molécula de água, tá? Quando essa reação acontece, eu tenho a formação do NH4+, e da hidroxila, do OH-, ok? Bom, o NH3 aqui, ele vai ser a base de Lewis. Por quê? Porque ele doa um par de elétrons para a água e recebe quem? O cátion, o próton, certo? E a água, nesse caso, ela vai agir como ácido, porque ela vai doar o próton e receber os elétrons, ok? Bom, a teoria que a gente vai mais aplicar nos nossos exercícios e tudo mais é a teoria de Arrhenius, que é aquela que fala que o ácido é a substância que tem o H+. Viu que a teoria de Arrhenius ela não é derrubada nem pela de Bronsted-Lowry nem pela de Lewis? Acaba que é a mesma lógica, né? Você tem o H+, e esse H+, é que vai caracterizar a substância sendo ácida ou básica, tá? Bom, aqui nós temos as figuras, né, dos brothers aí, do Arrhenius, do Bronsted, do Lowry e do Lewis, né? O nome do Bronsted está escrito errado, mas tudo bem. Agora que eu vi. Bom, classificação dos ácidos, primeira parte. Quanto à presença ou não de oxigênio, de átomos de oxigênio, tá? O primeiro grupo de substâncias que a gente vai tratar são os hidrácidos. O que é um hidrácido? É uma substância ácida que não possui átomos de oxigênio na sua estrutura, tá? E os oxiácidos são os ácidos que contêm átomos de oxigênio. E o mais importante, nos oxiácidos, o átomo de hidrogênio está ligado a quem? Ao oxigênio, ok? Aqui nós temos uma técnica muito aplicável para cortar cebola, né? Por quê? O ácido sulfúrico, que é esse H2SO4, que é um oxiácido, ele é um ácido, é o ácido que está presente na cebola, né? Em concentrações muito baixas, mas está presente. E quando você vai cortar cebola, quem já cortou cebola sabe do que eu estou falando, esse ácido ele interage com as moléculas de água do ar, dos nossos olhos, do nosso nariz, enfim, da mucosa, né, do nosso corpo, e dá uma sensação de ardor, de ardência quase má. É mais para fazer uma piadinha, mas é uma coisa interessante de ser comentada, tá? Bom, em relação aos tipos de ácidos, então vamos ver como é que se processa os hidrácidos e os oxiácidos, tá? Nos hidrácidos, lembra disso, nós não temos átomos de oxigênio, tá? Então aqui nós temos o HCl, ele reage com a molécula de água, o H sai do Cl, liga-se à molécula de água, né? Então nós temos um hidrácido. Já nos oxiácidos, né, ácidos que possuem átomos de oxigênio, o H ele está ligado diretamente aos oxigênios, ok? Então, quando eu tenho um oxiácido, o átomo de hidrogênio ele vai se desligar, ele vai sair, né, da molécula de água, da molécula do ácido, desculpem, quando ele estiver ligado ao átomo de oxigênio, ok?
Então, se eu tiver um ácido que tem átomos de hidrogênio não ligados ao oxigênio, esse hidrogênio não ioniza. Só vai ionizar nos oxiácidos o hidrogênio que estiver ligado ao átomo de oxigênio, tá? Nos hidrácidos, a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, todos os hidrogênios se ionizam, tá? Nomenclatura dos hidrácidos, ok? Os hidrácidos são os átomos que não têm oxigênio. Muito importante lembrar isso toda hora. Os mais importantes são esses 6 aqui, tá? A gente vai falar como é que dá o nome para esses átomos. Primeiro, como é que eu dou o nome de um hidrácido? Eu coloco a palavra ácido, faz sentido. Nome do elemento, nesse caso aqui é o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o cianeto e o sulfeto, que são ânions, né? E eu vou adicionar no final a palavra hídrico, ok? Bom, então o primeiro caso é o flúor mais hídrico. Difícil, hein? Como é que vai ficar o nome desse elemento, então? Fluorídrico, ok? Aqui, percebam que o nome do elemento terminou com uma consoante, com R, né? Então, eu só somei o nome do elemento mais hídrico, tá? E se for no caso do cloro, que termina com O, com a vogal, né? O que eu faço? Eu removo essa vogal e adiciono o termo hídrico, né? Então, como é que vai ficar o do cloro? Cloro menos o O, clor, né? Mais hídrico, então vai ficar clorídrico, ok? Ácido, então, clorídrico. Anotem no caderno de vocês aí o do bromo e o do iodo. E deem o nome desses 2 ácidos. Vou dar um minutinho para vocês fazerem aí para a gente poder continuar, tá? Bom, o do bromo. Tiro o O, coloco o hídrico, vai ficar então bromídrico, né? E o do iodo, tiro o O, adiciona hídrico, então vai ficar iodídrico. Todos os ácidos hidrácidos lembram o meu nome, Friderico. Bom, esse próximo aqui é o íon cianeto, que é o CN, tá? Como é cianeto, você vai tirar a terminação eto, tá? E vai adicionar o hídrico. Então vai ficar cianídrico, ok? E o último, né, o H2S, é o sulfeto. Então você vai tirar o eto e vai ficar que jeito, então? Vai ficar muito parecido com o meu nome. Sulfridrico. Vai ficar sulfídrico. É quase o meu nome. Minha mãe deve ter se inspirado nisso. Ok? Posso passar para frente? Bom. Nomenclatura, então, dos oxiácidos. Os oxiácidos é um pouquinho mais enjoado, mas é fácil de entender. Na tabela periódica, nós temos lá as famílias ou grupos, né? E dos ametais, nós temos alguns que formam oxiácidos, que é o caso do carbono, do nitrogênio, do fósforo, do enxofre e do cloro, tá? Quando eu tenho esses elementos associados a um oxiácido, eu tenho a formação, em alguns casos, do que a gente vai chamar de ácido padrão, tá? E esses ácidos padrão, eu listei eles aqui, os 5 mais importantes, né? E eu queria que vocês anotassem esses nomes aí no caderninho de vocês, tá? Por meio desses ácidos padrões, ou ácidos padrão, nós vamos nomear outros oxiácidos, que são do mesmo elemento químico, mas possuem quantidades diferentes de oxigênio. Então, por exemplo, na família 4A, o carbono, né, nós temos o ácido carbônico, que é o H2CO3. Na 5A nós temos 2, o HNO3, que é o ácido nítrico, que é o que tem o nitrogênio, e o H3PO4, que é o ácido fosfórico. Na 6A nós temos o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Né? Esse ácido, então, é derivado do enxofre. Né? E na família 7A nós temos o ácido clórico, que é o HClO3. Anotem esses nomes aí rapidinho para a gente poder passar para a tabelinha que vai nos ajudar a dar o nome da substância. Rapidão, dos outros ácidos. Rapidão aí. A tabelinha que nós vamos utilizar para dar o nome dos oxiácidos é essa daqui, tá? Eu vou utilizar como parâmetro, como padrão, o ácido clórico, que é o HClO3, tá? Bom, aqui vocês veem que eu tenho o ácido padrão e eu tenho as características do nome do ácido padrão. Vocês devem ter percebido que todos os ácidos terminam têm a mesma terminação. Terminam com a mesma terminação, é ótimo. Carbônico, nítrico,
fosfórico, sulfúrico, clórico. Todos eles terminam, então, com o ico, ok? Essa é a característica do nome dado aos ácidos padrão. Então, ácido, nome do elemento, terminação ico, ok? Vou colocar aqui no outro compartilhamento os outros casos. Eu vou colocar aqui. Nós temos o HClO3, que é o ácido padrão, tá? Vou colocar aqui o nome dele. Ácido clórico, ok? Aí nós temos o HClO2, ok? O HClO, certo? E também o HClO4. Beleza? Por meio do nome do ácido padrão, eu vou dar o nome desses outros ácidos, certo? O ácido clórico é o ácido padrão porque ele tem o HClO3. Se eu tiver um ácido, que é como o caso aqui do HClO2, vejam que eu tenho um oxigênio a menos do que o HClO3. Se eu tenho menos um oxigênio, né, a minha terminação vai de ico para oso. Então, o nome desse ácido aqui vai ser ácido cloroso. Ok? Se, por meio desse ácido aqui, que tinha um oxigênio a menos, eu tenho menos um oxigênio, né? A terminação cloroso continua, ácido cloroso, porém, no início do termo cloroso, eu vou adicionar a palavra, ou o índice, né? Hipo, ok? Vamos lá naquela tabelinha para vocês verem. Então, o ácido padrão, terminação ico. Se eu tenho menos um oxigênio, a terminação passa para oso. Se eu tenho mais menos um oxigênio, a terminação continua oso, mas eu adiciono lá no início o termo hipo, ok? Se eu tiver acima do ácido padrão um ácido que tenha mais um átomo de oxigênio, a terminação continua ico, mas lá no início eu vou adicionar o quê? O termo per. Qual que é a função disso, pelo amor de Jesus? Só diferenciar os nomes, meus queridos. O ácido padrão, ele sempre vai ter essa característica. Nome do elemento, mais ico. Se eu tenho um oxigênio a menos, eu troco o ico por oso. Se eu tenho 2 oxigênios a menos do padrão, eu adiciono o termo hipo e o nome do ácido correspondente, né? A terminação oso. No caso aqui do HClO4, que tem um oxigênio a mais que o ácido padrão, o meu ácido, então, vai se chamar per, mais o nome do ácido padrão. Perclórico. Ok? Dúvidas? Posso continuar? Vamos fazer os nomes, então, dos outros oxiácidos. Tá? Aqui, o ácido nítrico é o HNO3. Um outro ácido que nós temos é o ácido nitroso, que é o HNO2. Qual que é a diferença? Do HNO3 para o HNO2, eu tenho um oxigênio a menos. Ok? No caso do fosfórico, eu tenho o H3PO3, que tem então um oxigênio a menos que o H3PO4. Esse vai ser então ácido fosforoso. Aqui, ó. Além do ácido fosforoso, eu tenho o H3PO2, que é o ácido hipofosforoso. Tá? Daqui a pouco a gente comenta sobre esses outros dois. Nós temos o ácido sulfúrico, H2SO4. Né? Abaixo do ácido sulfúrico, nós temos o H2SO3. O H2SO3 tem um oxigênio a menos. Então, eu substituo a terminação ico por oso. Tá? Do ácido clórico a gente já havia feito, né? O HClO4 perclórico, o HClO2 tem um oxigênio a menos do ácido padrão, que está em negrito aí, né? O ácido cloroso, e o HClO, que é o hipocloroso, né? Na família 4A, a gente só tem o ácido carbônico, tá? Nós não temos outros ácidos que contenham o carbono. Bom,
Aqui, só para encerrar essa parte, né, nós temos o pirofosfórico e o metafosfórico. O pirofosfórico, são duas moléculas do ácido fosfórico desidratadas por uma molécula de água. Aí eu tenho a formação do H4P2O7, tá? Esse é o ácido pirofosfórico, ok? E eu tenho também, quando uma molécula de ácido é desidratada por uma molécula de água, eu tenho o HPO3, que é o metafosfórico. Isso aqui é só a título de informação, de conhecimento mesmo, tá? Aqui, essa tabelinha é uma tabelinha de ânions que vai ser muito importante quando a gente for falar sobre sais, tá? Aí tem o fluoreto, o cloreto, o brometo, o iodeto, o cianeto, o clorato, o sulfato, né? O sulfito, o sulfeto, que é o S2-, o fosfato e tal. Esses ânions aqui, eles são formados quando? Quando acontece a ionização do ácido. Do ácido sai o H+, e eu tenho a formação, então, desses ânions, tá? Bom, ácidos no cotidiano. Alguns mais importantes, né? Lembra, gente, que os ácidos são compostos moleculares, ou seja, eles são formados apenas por elementos não metálicos, né? Ligação covalente apenas. E eles sempre sofrem o quê? Ionização, não esquece disso, tá? O ácido clorídrico, como eu havia comentado, né? Ele está presente, por exemplo, no nosso suco gástrico, né? E também é comercializado de uma forma, uma concentração baixa, como ácido muriático. Esse ácido muriático ele é muito utilizado em limpeza, asepsia e tal, tá? Tem, por exemplo, o sulfúrico, que é muito utilizado em baterias de automóveis, né, como um agente que auxilia na produção de corrente elétrica para a utilização dos veículos e tal. Ele é muito utilizado na produção de plásticos e borrachas, de forma geral, tá? Existe um processo chamado de vulcanização. A vulcanização é a produção dos pneus de carro, daquela borracha mais resistente. O ácido sulfúrico ele é muito importante nessa produção e em diversos outros processos industriais, né? O desenvolvimento de um país é avaliado, pode ser definido pela quantidade de ácido que ele produz, que ele consome, né? Quanto mais industrializado um país é, então, mais ácido sulfúrico geralmente ele consome, tá? O H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse é um ácido interessante de ser citado, porque ele é um ácido muito instável. Quando ele é colocado em água, acontece o seguinte. Quer ver? Quando o ácido carbônico, que é o H2CO3, é colocado em água, ele forma uma molécula de água, o H2O, e forma ainda o CO2, que é o gás carbônico, tá? Essa reação aqui acontece nos refrigerantes, por exemplo. Vocês já devem ter percebido que quando você deixa a garrafa de refrigerante aberta, depois de um tempo ela perde o gás, né? Esse gás é esse CO2 que escapa do ácido carbônico, entendeu? É por isso que parece que a bebida fica aguada, né? Fica mais rala, perde um pouco o sabor, enfim, as características, né? O ácido carbônico ele tem essa função aí de dar essa refrescância, né? Aí tem o nosso amiguinho Dolly, Dolly, Dolly. Outro ácido presente nos refrigerantes é o ácido fosfórico. O problema dos refrigerantes não é ácido, tá? Não é a presença desses ácidos, não vai corroer suas tripas. O problema do refrigerante é açúcar e sal em excesso. Só isso, tá? Podem beber o refrigerante sem medo de morrer de câncer ou de corrosão buchal. Tá? Aí tem a reação de ionização do ácido fosfórico, né? A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, ok? E aqui tem o ácido acético, que é o ácido do vinagre, tá? O ácido acético, uma coisa que eu queria que vocês observassem aqui é o seguinte. A molécula dele é o H3CCOOH. A gente vai falar mais sobre isso depois, tá? Apenas um átomo de hidrogênio ioniza, que é o hidrogênio ligado ao oxigênio, tá? Lembra que eu falei que nos oxiácidos somente hidrogênios ligados ao oxigênio sofrem ionização? No caso desse H3C, os Hs estão ligados a quem? Ao carbono. Esses hidrogênios não ionizam, tá? É mais ou menos o que acontece com a molécula de açúcar, tá? Para ionizar, tem que ser um átomo de hidrogênio ligado a átomo de oxigênio, tá? Aí o Vrinag, usado na salatinha. Era só isso, eu sei que chamou.
Gente, muito obrigado pela atenção. Um abração para vocês. Boa semana, façam a atividade. E semana que vem a gente continua, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição nas redes sociais, no Google Sala de Aula e no Gmail também, tá? Um abração para todos, fiquem com Deus, boa semana. Tchau, 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 tchau.